Amigos do Diálogo Espírita, paz a todos. Iniciamos hoje uma nova série de estudos para apresentar aqui em nosso programa, cujo tema central são as conexões da doutrina espírita com outras áreas do saber, como a medicina, a psiquiatria, a biologia, a física, a astronomia, a psicologia e tantas outras. E nós começamos hoje por falar nas relações do estudo do Espiritismo com a economia, para vermos exatamente que a doutrina espírita é muito mais do que se comunicar com os chamados mortos, ou até mesmo além do que apenas uma religião. No programa de hoje nós temos ainda o quadro Cristo e nós no terceiro milênio, com o tópico Na casa de meu pai há muitas moradas. Com vocês então, a partir de agora, Diálogo Espírita. Caros amigos, no livro A Gênese, Allan Kardec, a certa altura, diz o seguinte: tocando em todos os ramos da economia social, e prossegue, mas não nos interessa agora. E no livro O que é o Espiritismo, que foi publicado 10 anos antes, um livro pequenininho, ele repete e diz: toca todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. Kardec está se referindo à doutrina espírita. Nosso objetivo com esta nova série de estudos que nós denominamos aqui de conexões do espiritismo com outras ciências é de demonstrar que o espiritismo, é muito mais do que uma religião. Daí nós afirmarmos que ele se alicerça num tripé de ensinamentos, de princípios religiosos, sim, mas também filosóficos e científicos. E é por isso que o Espiritismo une a fé ao conhecimento, o sentimento à razão, desenvolve e fortalece a fé, mas recomenda o estudo, o conhecimento profundo dos seus princípios. Muito bem, eu estou aqui na presença do Gilberto e do Joilson, que vão nos ajudar hoje a falar sobre economia, conforme eu coloquei no início do nosso programa. E a nossa proposta é essa, de oferecer uma visão da doutrina bem mais ampla, né, daquilo que de que muitas pessoas têm do Espiritismo, que seria apenas uma religião, muitas vezes considerada simpática, caridosa, mas temos que mostrar uma outra face, que vai além disso, né? Essas interações entre o Espiritismo e as outras ciências, especificamente no caso economia, que passa pela aquisição, acúmulo e distribuição de riquezas. Onde é que entra? Onde é que uma coisa fecha com a outra? O que o Espiritismo pode nos ensinar? Né? Que tipo de subsídio para a nossa conduta diária e até mesmo para os economistas, para os governantes, o que poderia, por exemplo, uma pessoa que é um administrador público poderia aprender com a doutrina espírita através desses princípios, dessas colocações eminentemente éticas, né? Então, na questão 716, diz mais ou menos o seguinte: a natureza traçou limites às nossas necessidades, mas o homem é insaciável. E os vícios criaram necessidades artificiais. E aí, né, a gente já, de certa forma, toca, só para adiantar para vocês, naquilo que os espíritos instrutores chamam de uma das grandes chagas da humanidade, uma das chagas morais, que é o egoísmo. Eu queria que vocês comentassem em cima dessa questão. Wilson, Joilson, prezados amigos, eu me questiono muito a respeito desse negócio de testar limites. Pessoas que estão a todo tempo querendo testar os seus limites. Eu penso até que às vezes querem adiantar as coisas, né? Dar um salto. E a natureza não dá saltos. E então, com relação a isso, como você bem colocou, Wilson, que a natureza nos traçou alguns limites.
Indo até esse limite está bom, e o que conseguimos nesse limite, que ele seja bem administrado. Agora, quando ultrapassamos esse limite, simplesmente por egoísmo, como você falou, para saciar coisas, né, principalmente em se tratando de coisas materiais, aí já se torna um absurdo, né? Necessidades artificiais, coisas que não têm a menor necessidade de se provar. Não há necessidade de ultrapassar limites, né, Joilson, para que se prove alguma coisa. Enfim, são ainda situações que nós vivenciamos aqui nesse mundo onde nós vivemos, mas que já está na hora ao despertamento, para saber lidar com os nossos limites. E a partir do momento que nós, por um motivo ou outro, ultrapassemos esses limites, então, que saibamos dividi-los com aqueles que ainda não chegaram até esse ponto. A questão é que a gente esbarra aí na questão da ganância, né? Deixa de ser a necessidade e passa a ser a questão da ganância. Querer sempre acumular mais e mais. Você falou em limite, e é difícil, né? Uma questão de... Tem que ter, acho que um princípio de sensatez muito aguçado para a gente saber definir, né? Mas os espíritos vão explicando na sequência dessas questões, a gente vai ver. E eles dizem, o próprio Kardec na questão 717, né, Joilson? Kardec, os espíritos admitem que não há um limite absoluto entre supérfluo, entre necessidade e supérfluo. A civilização criou necessidades que antes não haviam, mas quem monopoliza a riqueza com supérfluos em prejuízo aos que faltam necessário, responderão por isso. Queria que você comentasse. Ele diz assim, né, os espíritos respondem a Kardec, né, ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E é fácil de você observar que muitas pessoas acumulam bilhões e enquanto ao seu lado tem outras que não têm o que comer, o que colocar na mesa. Então essa privação, o dinheiro ele fica ali parado, estagnado apenas pela questão do acúmulo, de manter, e ele não gera emprego, ele não faz esse montante render em benefício do seu semelhante. É apenas para ele, para acumular. Então qual é a vantagem disso? Ele vai ter que responder sim perante a sua própria consciência, perante as leis do Criador, a respeito de ter acumulado do mau uso do talento. Mau uso do talento. É um talento. Lá na parábola, lá, aquele um que escondeu o talento, né? Além de ser mau uso do talento, essas quantias que eles conseguem são feitas através de meios escusos que ficam lá eternamente parado. Não se divide com quem mais precisa. Aí é um agravante a mais, mas não mesmo que seja por meio lícito, ainda assim tem que prestar conta, porque é um empréstimo. Na verdade, o que está aqui na disposição nas mãos dos reencarnados, né, ou dos encarnados, é em caráter provisório. E até os espíritos alertam muito isso aí, que sempre pode, de uma hora para outra, para ser retirado. E a gente tem tido aí nos noticiários ultimamente esse tipo de situação, né? Que tem muita gente levando boas rasteiras, né? Sim. Mas vamos em frente aqui. Aí nós temos uma outra questão, que é 923, em que a pergunta, Kardec diz o seguinte: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? E aí vem um resumo da resposta. Segundo a posição, o supérfluo de um é o necessário para outro, mas isso devido aos preconceitos, ambição e defeitos ridículos. Eu coloco para o Gilberto aí vem aquela história, né? Luxos, automóveis, extravagâncias, e gente morrendo de frio e de fome, né? Além disso, Wilson, além de ter essas necessidades de extravagância, fica parado. Tá, você tem lá um exemplo, como você falou, tem um carro de último modelo, milhões de dólares, aí compra outro e aquele fica parado. Não vende-se aquele, então, para adquirir outro. Exato, faz coleção. Fazem coleção. Exatamente. E nós comentamos no programa passado, até a Rose comentou, alguns com tanto e o outro passando necessidade. Então não faz sentido isso, não faz sentido. Quer ter coleção que tenha, mas na mesma medida em que gasta esse dinheiro então para fazer essa coleção de coisas caríssimas, que faça com a mesma quantia correspondente àquele que mais precisa. E hoje nós vemos uma outra situação também de pessoas que ganham muito e usam até o termo ostentação. Ganha apenas para ficar ostentando, para ficar se mostrando.
Qual Uma competição. uma parece. competição para que isso? Qual é a vantagem disso para dizer que tem? Ó, eu tenho, eu possuo. Pois é ilusão, né? É a ilusão da vida material. As pessoas não têm perspectiva de espiritualidade. Eles não se autoconhecem. Eles ignoram que ele é um espírito provisoriamente com um corpo de carne, né, reencarnado aqui com uma outra finalidade. Quer dizer, é uma ignorância, desculpe o termo, mas não no sentido pejorativo, mas de uma ignorância total. A gente só pode lamentar esse tipo de pessoa. Não é pessoa para ser invejada, é para se ter piedade. Pra se ter piedade desse tipo de pessoa. Né? Antes da gente ir para o intervalo, Joilson, tem mais a questão 926 aqui, que em resumo diz o seguinte: criamos necessidades fictícias, ponto e vírgula. Quem sabe limitar seus desejos e não inveja quem está acima, poupa-se a muitas decepções. O mais rico é o que tem menos necessidades. Pois é, aí nós vemos assim, vamos pegar um exemplo do telefone. O telefone, as pessoas, a maioria das pessoas hoje usam o telefone para quê? O telefone para quê? Para fazer ligação, receber ligação e mandar mensagens. Aí hoje em dia tem telefones aí que custam 6 mil reais, até mais, e faz o mesmo serviço do que o outro que custa ali R$1.000, R$2.500 ali. E a pessoa só vai utilizar aquele telefone para isso que não quiser. Ela criou para ela uma necessidade fictícia, ela não precisa daquele aparelho específico. Sim. Né? Não usa? Não usa, ela não usa. A grande número das operações ele não utiliza. Aliás, até... E aí ela fica sofrendo porque não, mas eu quero aquele e eu não consigo comprar porque os meus recursos não são compatíveis. E esses recursos que às vezes esses aparelhos modernos fornecem faz com que você deixe de ter um diálogo mais tete a tete com a pessoa que está ao seu lado. Esse é até um outro aspecto aí que a gente precisaria que pode comentar abordar outra hora. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida para falar desse tema palpitante, né? Que é o uso do dinheiro, a economia e as interações com a doutrina espírita. Até já. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita Oclarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre as conexões do espiritismo com a economia, com os valores monetários, etc. A questão 816 do Livro dos Espíritos, em resumo, diz o seguinte: o rico dispõe de maiores meios de fazer o bem, mas se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam a fortuna e crê não haver nunca o suficiente. Já falou um pouquinho, mas complemente. Eu acho que a resposta já foi dita, mas infelizmente é uma grande verdade. Muito embora hoje já não se pode levar isso como regra, né? Existem já algumas exceções, algumas pessoas que já pensam de forma diferente.
minoria, bem verdade, né? Que conseguem fortunas, mas já conseguem ver algo lá na frente para distribuir essa fortuna. Temos vários exemplos. Filantropos. Nós já comentamos isso aqui. Ainda bem que estão começando a mudar de ideia essas pessoas. Alguns dizem até, estou guardando minhas fortunas para os meus herdeiros. Ora, herdeiros aqui, né, que são filhos aqui, mas esquecem que somos todos irmãos e que há necessidade de repartir bem essa fortuna, deixando o egoísmo de lado. Joel, só o seguinte, é 922, dando um pulinho aí, né? Na ordem. Você tem, pode ler aí, por favor. Vamos à questão 922, eu tenho ela aqui. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos foi: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É só a primeira parte que nos interessa mais, né? Que é a posse do necessário. É a posse do necessário. Só. Que nós não levamos nada daqui para lá, a não ser a consciência tranquila, como ele comenta aqui. É simples, né? A dificuldade, às vezes, de achar esse ponto aí de equilíbrio. Gilberto, 815, voltando um pouquinho lá atrás para a nossa sequência aí. Tanto a prova da riqueza como da miséria são muito difíceis, afirmam os espíritos. A da riqueza leva aos excessos e a da miséria às lamentações e revolta. Se bem que na questão 925, eles dizem que frequentemente a riqueza ainda é mais perigosa que a miséria. Sim, por tudo isso que nós acabamos de falar. A Né? riqueza, ela abre uma porta imensa para o cidadão, para ele poder... Sim, mas aí que tá. Abre uma porta imensa para ele poder fazer o bem, fazer a caridade, mas não o faz. Mas não faz. Na maioria das vezes. Pelo Então, egoísmo, pelo ele egoísmo, acaba achando que é tudo para ele, tudo cada para vez ele, mais. porque ele conseguiu, se eu conseguir, o outro também pode. Não vê as diversidades, né, de cada espírito. Então, realmente, mas essa situação ou de inveja ou de arrogância tem que ser revista. E essa revisão só é conseguida com a evolução do espírito. Infelizmente, não tem como, né? Aceitar a miséria e fazer bom uso da riqueza são coisas que ainda vão demorar um pouco para ser bem entendidas. Por isso que, ora, nós reencarnamos com a possibilidade, com as posses, vamos assim dizer, né? Quando nós conseguimos ter as posses, outras nós reencarnamos em situações diversas, né? Que nós necessitamos daquilo e nós temos que batalhar para conseguir, para aprender, dar o devido valor à riqueza, ao valor material e aprender a compartilhar. Então nós temos que experimentar sempre os dois lados para poder discernir isso e lá na frente, no futuro, a gente vai conseguir. Mas é fato, realmente, que a riqueza ela abre possibilidades realmente para as duas situações, né? Mas ela é mais perigosa. Porque enquanto que a miséria, a escassez de recursos, ela acaba tornando as pessoas mais humildes, desenvolve mais a fé, porque ela não tem no que se agarrar. Apegar, né? Então ela se apega à fé, em Deus, no entes superiores e tal. Elas têm um comportamento diferenciado. E os que têm mais, ou têm bastante, e às vezes até demais, elas se acham, né? Se acham demais, esnobam, pisam. E aí que acaba... é onde exacerba o egoísmo e o orgulho, né? E o orgulho. Tem a questão 930, a gente não vai ler o enunciado porque é muito grande, mas em resumo diz assim: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém, exceto os negligentes, né, a gente diria que nem esses devem morrer de fome, mas está dizendo que teoricamente, se justificasse, seriam esses. Mas não aqueles que praticam a lei de Deus, né? Ou melhor, aqueles que trabalham. Então, repetindo, segundo a lei de Cristo, se todos vivessem assim, ninguém deveria morrer de fome, né? E deveria haver uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. Estamos longe de chegar numa situação dessa. A solidariedade ainda quase uma utopia. Praticar a caridade. E quando nós vemos, assim, trazendo para um lado assim, mais governamental, governos gastando bilhões em armamentos, em vez de utilizar esse recurso para amenizar o sofrimento da população no mundo, faz justamente o contrário. Usa bilhões para matar.
para destruir a humanidade. Seguindo aqui, pessoal, tem a 795, gostaria também de que vocês comentassem alguma coisinha. Em resumo diz, no tempo da barbárie vigorava a lei do mais forte. Mudaram as leis que agora são mais estáveis à medida que se aproximam da verdade, da verdadeira justiça e são feitas para todos. Isso é importante, eu acho que é um dos grandes sinais da transformação do mundo de provas e expiações no mundo da regeneração, a partir do momento em que cresce esse respeito pelos direitos alheios, em qualquer sentido, no econômico também, que é do qual depende a sobrevivência biológica das pessoas, né? Então, a partir do momento em que essas leis deixem de ser daquele, como vocês colocaram há pouco aí, do corporativismo, daquele que impõe por interesses próprios de grupos, né? Pequenos grupos, geralmente, e que mandam numa grande maioria, massacrando muitas vezes a maioria, porque a gente também aqui não está criticando só a situação do país, mas a gente vê muito lá fora ditadores sanguinários sem piedade nenhuma, né? As situações dos refugiados da Síria, por exemplo, é uma coisa tristíssima, que em pleno terceiro milênio, século XXI, a gente presencie aquele tipo de cena que está ocorrendo lá no Mediterrâneo com tantas pessoas perdendo a vida naufragadas, e pior, aquelas que ficam lá em Alepo, na Síria, massacradas, crianças sem piedade nenhuma. Que ser humano está ali? Né? E qual é o interesse? Claro, há poder, há política e tal, mas o dinheiro geralmente está por trás. Exatamente. E aí nós vemos também a questão, isso aí você falou da Síria, mas tem na África, alguns países da África também, que a miséria é muito maior e que, como comentamos, esse recurso poderia ser remanejado para amenizar essas situações, amenizar esse sofrimento da humanidade. Mas não é isso que acontece. Que às vezes, desculpa, às vezes até há a ajuda humanitária, mas não chega até essas pessoas porque os governantes não deixam. É mais fácil ficarem manipulados lá, passando fome na miséria, do que deixar que esses recursos cheguem até lá, né? Sim, com certeza. E nós temos ainda a questão 931, que fala que as classes sofredoras, economicamente falando, são mais numerosas na Terra, porque a Terra é um local de expiação. Quando aqui for morada dos espíritos do bem e os espíritos bons, teremos o verdadeiro paraíso terrestre, Gilberto. É o que nós esperamos, né? E é o que a doutrina espírita nos diz. Porém, então é normal ter mais pobre. Sim, é normal. É normal. Aqui é normal. Não dá para dividir por igual. Não tem. E como a maioria está em dívida de reencarnações passadas, tem que passar. Tem que passar. A maioria pelas limitações econômicas, inclusive. Considerando, né, a classificação de Kardec, que nós saímos de um planeta primitivo e passamos para um planeta de provas e expiações, nós simplesmente deixamos tacar por pouco tempo. Eu quero fechar aqui, para fechar nosso estudo de hoje, apenas algumas citações do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Quando ele, lá, se vocês abrirem essa obra, vocês vão encontrar passagens diversas de Jesus envolvendo a riqueza, com uma visita dele à casa de Zaqueu, a parábola dos celeiros, a parábola do mal rico, dos talentos que nós citamos há pouco, o jovem que desejava acompanhá-lo e as instruções dos Espíritos sobre desigualdades, propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos. Algumas coisas desses itens a gente citou aqui e outras coisas estão lá à disposição de quem se interessar. Recomendamos a leitura tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho segundo o Espiritismo, para demonstrar, né, Wilson e Gilberto, de que a doutrina espírita, como nós colocamos no início, é muito mais do que apenas uma religião. É necessário estudar, aprofundar para entendê-la dentro desse contexto, a importância que o Espiritismo tem na vida social das pessoas. Em qualquer país, em qualquer sociedade, em qualquer grupo, seja no seu bairro ou num país inteiro como o Brasil. Ficamos por aqui, segue nosso programa com o Espiritismo Responde. Ou melhor, com Cristo nós do terceiro milênio. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. No quadro de hoje, de Cristo e nós, do terceiro milênio, nos recordaram uma passagem do Evangelho que às vezes é pouco compreendida. Jesus, quando seus discípulos souberam, né, que ele estava para partir, que ele iria desencarnar, ia ser morto dali a pouco, ele falou o seguinte aos discípulos, consolando: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.
Há muitas moradas na casa do meu pai, e se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois que vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de João. É lindo, não é? Ele promete que volta, que nos prepara o lugar e que se nós fôssemos dignos, né, teríamos acesso às esferas superiores. Claro que nenhum de nós tem a pretensão de, desencarnando, ser alçado à esfera de Jesus, né? Seria demais até para a nossa situação de humanos comuns atual. Mas a esperança da vida pós-morte e o acesso às esferas superiores faz parte das nossas crenças, das nossas expectativas de futuro e da maioria das religiões. O que Jesus quis dizer no nosso entendimento quando falou das muitas moradas? Em primeiro lugar, ele se referia às diferentes esferas de vida no plano espiritual. A criatura, sabemos nós, pelas próprias comunicações dos espíritos que desencarnaram e que voltam e nos contam da situação em que estão, as criaturas desencarnam e descobrem as esferas em que estão vivendo. Na verdade, elas não mudam para o paraíso ou para o inferno ou para as esferas diferentes. Cada um de nós cria dentro de si o céu ou o inferno em que já vive. Conforme nós nos ligamos mentalmente ao bem ou ao mal, nós já estamos vivendo em esferas de luz ou de trevas. As nossas escolhas diárias, na verdade, atraem para nós as intuições, as energias boas, a amorosidade que envolvem a nossa alma e nos possibilitam as boas escolhas. A inveja, a maledicência, a desonestidade nos ligam às esferas da sombra e nos trazem desde agora a angústia, o sofrimento e a dor no momento atual, mesmo que tenhamos condições materiais de vida satisfatórias, às vezes a nossa alma se queda em desalento e insatisfação. A criação, então, da morada onde nós vivemos, ela se dá no plano terrestre. Nós escolhemos aqui aonde estamos, aonde a nossa mente vive, aonde a nossa alma mora. E quando desencarnamos, apenas é revelado com mais clareza o lugar onde estamos, porque encontramos o resultado das nossas escolhas e das nossas ações. Vamos viver com as companhias que nós elegemos. O criminoso se vê jungido à multidão de criminosos como ele, e isso constitui o inferno, transitório, porque em a alma se arrependendo e buscando novas resoluções, ela é retirada dos lugares de sofrimento e tem novas oportunidades de progresso, de aprender, de continuar a sua experiência, voltando à Terra, encarnando na Terra e continuando o seu aprendizado, porque Deus não criou ninguém para se perder, nos criou destinados a amorosidade, sabedoria e beleza. A pessoa que, anônima na Terra que seja, escolhe viver no bem, partilha o pouco que tem, faz as opções certas, ela é mal compreendida na Terra. Muitas vezes é menosprezada, não consegue, às vezes, a vitória do ponto de vista mundano, do ponto de vista material, mas quando ela espiritualiza a sua vida e procura fazer o melhor de si, repartindo o pouco que tem com quem precisa mais, não sendo intransigente, não julgando mal o próximo, essa pessoa está criando para si o seu próprio paraíso. E ao desencarnar, certamente, as palavras de Jesus se lhe aplicam, porque ela com certeza vai encontrar aqueles que lhe são semelhantes, outras almas que também vivem na generosidade, na alegria, no desprendimento, o que faz com que a esfera de luz em que se abrigam seja aquilo que para nós chamamos paraíso. Podemos entender, é claro, que Jesus quis falar também dos diferentes estágios evolutivos dos mundos no universo em todo. Mas para nós, o fundamental é nos lembrarmos que nosso paraíso e nosso inferno nós construímos hoje. Quando somos egoístas, estamos escolhendo viver na companhia do egoísmo. Quando somos generosos, estamos escolhendo viver na companhia do amor. E se às vezes, enquanto presos ao corpo físico, não notamos essa atmosfera espiritual que já nos rodeia, que já penetra em nós,
Certamente, ao desencarnar, enxergaremos o mundo que nós construímos, o abrigo que nós tecemos, e aqueles que se esforçarem no bem, certamente, terão aquilo que Jesus disse, a morada superior, onde Ele nos aguarda. Muita paz a seus corações.